Não, essas questões genéticas relacionadas ao autismo, na verdade, no Brasil eu entendo que elas são pouco exploradas, né? Então, você deu um exemplo agora, né? Você está falando da síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil e o autismo têm uma relação extremamente íntima. É possível que em torno de 2% dos homens, né, dos meninos com transtorno do espectro do autismo, tenham síndrome do X frágil. A síndrome do X frágil, particularmente no Brasil, em algumas regiões, aqui no sul principalmente, ela é extremamente frequente, né? Pra você ter uma ideia, a síndrome do X frágil, ela é a causa hereditária mais frequente de deficiência intelectual, ou seja, hereditária, né? É não hereditária, síndrome de Down, claro, mas ela é extremamente frequente. A síndrome do X frágil, ela é causada pela alteração de um gene que a gente chama de FMR1. Esse gene FMR1, ele codifica uma proteína chamada FMRP, que é a Fragile X Mental Retardation Protein. Essa Mental Retardation Protein, esse nome está sendo alterado e brevemente vai ser alterado, porque ele não é uma nomenclatura mais aceita atualmente, né? Os sinais e sintomas da síndrome do X frágil, para quem está acostumado com essa síndrome, eles não são difíceis, mas se você não conhece esses sinais e sintomas, essas crianças vão ficar passando no seu consultório sem que você perceba. Normalmente, na imensa maioria das vezes, a síndrome do X frágil ela tem manifestações muito mais acentuadas, muito mais severas nos meninos do que nas meninas. E habitualmente, entre 1 ano e meio, 2 anos e meio, 1 ano e meio e 3, você já consegue perceber uma quantidade de sinais e sintomas que te permitem uma boa suspeita diagnóstica, né? Então, normalmente o que se percebe no começo ali é um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Então, essas crianças costumam ter atraso do desenvolvimento da motricidade ampla, da motricidade fina e do desenvolvimento da fala. Claro que isso são características muito inespecíficas, né? Mas existem algumas alterações fenotípicas, alguns traços físicos que sugerem muito a síndrome do X frágil. Então, por exemplo, quando você olha no rosto dessas crianças, principalmente das crianças um pouco mais velhas e dos adolescentes, eles costumam ter uma face um pouco mais alongada, ela é mais estreita aqui embaixo, no queixo. As orelhas, elas costumam ser posicionadas de uma forma mais aberta, né, como se for uma orelha de abano. A testa e principalmente essa região supraorbitária, aqui acima dos olhos, elas costumam ser mais proeminentes, elas são mais saltadas. No adolescente, menino, existe uma característica muito marcante que é a macroorquidia. Então, os testículos do menino costumam ser muito grandes. Uma outra coisa muito interessante também é que essas crianças com síndrome do X frágil, elas têm uma flacidez articular muito marcante, né? Então, principalmente em dedo, em mão, você percebe que eles são extremamente flácidos, né? Lembrar, pessoal, que o diagnóstico genético, nesses casos, ele é absolutamente fundamental, né? Não porque ele vai ter alguma influência no tratamento, obviamente, mas ele tem influência a respeito de orientação genética do resto da família. Então, dos filhos, dos irmãos, dos primos, dessas pessoas com síndrome do X frágil, tendo esse diagnóstico no indivíduo, podem fazer um melhor planejamento gestacional, inclusive com realização de exames pré-natais, coisa e tal. Então, é muito importante a realização de exame genético. Eu diria que em todos os casos, né? Aqui no Brasil, claro que isso é sempre mais difícil por causa do custo elevado, mas particularmente quando você tem uma suspeita de síndrome do X frágil em uma criança com transtorno do espectro do autismo, avaliar esse gene FMR1 é realmente muito, muito importante, né?